Desde o começo da pandemia, a proteção contra o novo coronavírus foi centrada na higiene e no distanciamento social. Mas novas diretrizes implementadas pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos indicam que o risco de transmissão de Covid-19 por superfícies é baixo. A nova indicação destaca a importância da transmissão aérea. Além disso, algumas autoridades dizem que as pessoas que desinfectam as superfícies obsessivamente podem estar fazendo mais mal do que bem. A chance de o contato com a superfície contaminada levar a uma infecção com o coronavírus é de 1 em 10 mil, segundo o artigo do CDC, o Centro de Controle de Doenças, Agência de Saúde Pública dos Estados Unidos. Os estudos mais recentes têm mostrado que o contágio por superfícies, ele é baixo, né? Então, se a gente pensar na exposição da maioria das pessoas que vai ao mercado ou que vai nesses lugares que são muito frequentados, né, que tem muita gente. Esse contágio por superfícies, ele comparado ao contágio por via aérea, de pessoa quando conversando com pessoas sem máscara, por exemplo, ele é muito mais baixo. Então, a Gabriela Oliveira é biomédica e destaca que atitudes comuns desde o começo da pandemia, como limpar as compras do mercado, não são mais indicadas. Chegar em casa, higienizar a sacola. Eu conheço pessoas que no período do início da pandemia deixavam as compras todas de quarentena, 15 dias, antes de poder encostar nas compras. Então, tudo isso acaba sendo sobre as compras, tudo isso dá uma falsa ilusão de proteção, que na verdade acaba sendo hoje, até as evidências que a gente tem, as mais recentes, sobre desinfecção de compras, isso é um exagero. Mas a manutenção de alguns hábitos adquiridos na pandemia ajudam a evitar a circulação de patógenos. Tirar os sapatos na entrada de casa é uma medida que, por exemplo, os orientais já fazem há muito tempo. E eu acho que talvez isso tenha sido um hábito bom que veio da pandemia, de tirar os sapatos na entrada, até porque não é só Covid, né? A gente traz bactéria, a gente traz várias outras coisas, sujeira, né? A gente traz poluição de fora e acaba que não faz mal nenhum você chegar em casa, tirar o sapato e evitar levar essa sujeira para o resto da sua casa. Mas aí, novamente, não que isso vá fazer uma grande diferença com relação à Covid-19. As novas diretrizes de proteção contra a Covid indicam uma importância maior da transmissão aérea. O risco de contágio pelo ar depende de fatores como quantidade de pessoas, ventilação, tempo de exposição e o uso de máscaras adequadas. Não só para esse cenário da Covid, mas também para outros cenários de doenças respiratórias, né, que são transmitidas por via aérea, né, ou por gotículas de saliva ou por aerosóis, que são gotinhas ainda menores. A importância de ficar em ambientes ventilados é justamente permitir que esse material ele se disperse. Esse novo entendimento enterra uma série de procedimentos que ganharam o apelido de teatro da higiene. O termo abriga medidas insuficientes ou ineficazes, dando uma falsa sensação de segurança em relação ao combate ao coronavírus. A medida de temperatura na entrada de estabelecimentos é uma dessas medidas. No caso da medição de temperatura, vai funcionar para detectar as pessoas que estejam com febre naquele momento exato em que ela está entrando no estabelecimento. O que é uma proporção muito baixa das pessoas. Então, ela pode ser uma pessoa assintomática, porque ela está se sentindo bem, ir a um estabelecimento comercial, passar na medição de temperatura e ainda assim ela pode estar transmitindo vírus. Você acabou de andar muitas horas embaixo do sol, talvez isso dê alguma interferência na leitura, ou o contrário, você anda de moto, né, uma pessoa que anda de moto. Quem anda de moto já está sujeito a uma ventilação muito maior, às vezes, logo que desce da moto, tem as extremidades, né, os braços, as extremidades frias, o rosto frio. Ainda que essa pessoa esteja contaminada, se ela for entrar num lugar como esse, ela talvez não passe, não seja pega na temperatura, simplesmente por uma questão de momento. Então, é o mesmo alerta, ainda que você vá para um lugar, o lugar tenha medição de temperatura, faça essa medição de temperatura na testa, né, que é o lugar correto, a maioria faz no pulso, que teoricamente não é o lugar onde o equipamento é calibrado para fazer a medição.
Mas os valores eles acabam sendo muito próximos. Foi para um estabelecimento que controla a temperatura, só isso não pode servir como uma muleta de que, tá tudo bem, porque todo mundo que está aqui dentro passou na medição de temperatura. A utilização excessiva do álcool em gel também deve ser evitada. O álcool em gel, ele resseca muito a superfície, né, da mucosa da mão. Então, algumas pessoas que já têm uma tendência a ter problemas de pele sofrem muito com essa história de passar álcool gel toda hora. Você lava as mãos de forma correta, o álcool em gel ele já não seria necessário logo depois que você lavou as mãos, você lavou bem. Você está num ambiente de trabalho, um escritório, por exemplo, já chegou no escritório, e nesse escritório é um ambiente bem ventilado, você tem a oportunidade de lavar as mãos com frequência. Então, antes de comer, vou lavar as mãos, antes de fazer alguma coisa, depois de ir para um lugar que de repente tenha mais pessoas, eu vou lá e lavo as minhas mãos. Já é uma medida que já resolve, não precisaria ficar o tempo todo passando álcool em gel. É só porque o álcool em gel ele é um recurso útil quando a gente está na rua, não tem como lavar a mão e está num ambiente de superexposição. O item de proteção mais importante contra o vírus segue sendo a máscara facial. Em alguns países, é obrigatória a utilização de máscaras profissionais, conhecidas pelas siglas PFF2 ou N95. Elas são melhores que as de pano, porque a questão é o quanto essa trama, esse material da máscara, ele é fechado o suficiente para evitar a passagem de partículas de aerosóis ou as gotículas. E aí, eu acho que a gente precisa pesar várias coisas, porque a pandemia está acontecendo agora, uma hora ela vai acabar. E eu acho que a gente tem que lembrar também que as consequências elas ainda vão ficar por muito tempo. A quantidade de lixo hospitalar que está sendo gerado por causa dessas medidas de prevenção, ela é imensa. E uma hora a gente vai ter que pagar a conta disso também. Então, eu acho que sempre que é possível fazer um balanço saudável se eu posso escolher uma boa máscara de pano que me permita que eu lave e a use várias vezes, ao invés de uma N95, sendo que eu não tenho uma exposição tão alta, um risco de exposição tão alto, é melhor optar pela de pano por uma questão ambiental. O SARS-CoV-2 se multiplica no trato respiratório, permitindo que ele se espalhe em partículas de tamanhos variados emitidas pelo nariz e garganta de uma pessoa infectada durante a respiração, fala, canto, tosse e espirro. Por isso, a máscara é importante. Uma opção intermediária são aquelas máscaras cirúrgicas, né, que também tem um poder de vedação interessante, ela tem um arame que você consegue ajustar no nariz, então essa seria uma opção intermediária entre a N95 e a de pano, então que já é melhor que a de pano, mas não tão boa quanto a N95. A importância do uso de máscaras ficou comprovada durante um teste realizado na Espanha. Agora, em março, uma arena na cidade de Barcelona recebeu 5.000 pessoas para um show. Todas elas foram testadas antes do evento e apresentaram resultado negativo para a Covid-19. Durante o show, elas usaram a máscara, a PFF2, mas não precisavam respeitar o distanciamento social. O resultado é que semanas depois do evento, não houve nenhum sinal de contágio para a Covid-19.